Olá, eu sou Brito Semedo, escritor, professor universitário e investigador. Este é o segundo episódio de Janine em Conversa, uma presidência para unir. Uma série de encontros com Janine Lelis, candidata à presidência da República de Cabo Verde. Na primeira conversa, conhecemos a pessoa, os valores, o percurso e as razões da sua candidatura. Hoje, procuramos compreender o lugar do Presidente da República, a sua missão constitucional, os poderes que exerce, os limites que deve respeitar e a influência que pode ter na vida democrática do país. Janine Lelis, bem-vinda a esta conversa. O Presidente da República dispõe de poderes próprios. Promulga diplomas, pode exercer o veto nos termos constitucionais, nomeia titulares de determinados cargos e intervém em momentos decisivos da vida institucional. Ao mesmo tempo, não governa, nem substitui os outros órgãos de soberania. Como deve um presidente usar os seus poderes sem ultrapassar os limites da função? Muito bem. Começando pelo poder do veto. É importante compreender e distinguir que o exercício do veto não pode representar uma espécie de oposição política do Presidente. Tem sempre que perspectivar a constitucionalidade ou a justiça de determinado diploma. Isto faz com que ele, de facto, haja no quadro constitucional que está definido. Porque há alguém que há de fazer a oposição, não é? Que não é ele, não é? E, por conseguinte, esse veto só pode ter subjacente essa questão ou da justiça ou essa questão da inconstitucionalidade. Falando daquilo que é a nomeação, que é um outro poder que ele tem, é importante, e eu vou citar exemplos. Por exemplo, o Presidente da República, ele nomeia o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, ele nomeia sempre por proposta do governo. O governo apresenta uma proposta e ele aceita ou não, não é? Ele também nomeia o Procurador-Geral da República, nomeia o Presidente do Tribunal de Contas. Nesse processo de nomeação, o que é que ele vai avaliar? Ele vai avaliar, na verdade, a competência da pessoa, a idoneidade da pessoa para o cargo. Ele não pode sugerir, por exemplo, que não seja nomeado João e seja nomeado António. Ele tem simplesmente a prerrogativa de aceitar ou não, mas não pode propor alternativa. Porquê? Para não substituir o governo naquilo que é o processo de escolha, não é? Portanto, essa nomeação tem que ser feita e o poder que ele tem é de nomear, mas quem escolhe é o governo, não é? Por isso, é que ele, ao assumir este poder, tem que o fazer exatamente como está desenhado. Um outro poder que é importante e que referiu que normalmente é utilizado em momentos importantes da nação é o poder de dirigir mensagem à nação. Normalmente faz através da Assembleia. Temos dois exemplos e, coincidentemente, aconteceram em 2008 e em 2023. E em todas essas ocasiões foram ligadas à causa das crises, a crise financeira de 2008 e depois em 2023 também ligada à perspectiva económica. A questão é, esse exercício de poder, tanto do veto, tanto da nomeação, tanto da mensagem, tem que ter o quadro constitucional claro. Não pode ir além daquilo que está na Constituição, não pode ficar também aquém daquilo que está na Constituição. Portanto, como eu tive a oportunidade de dizer, o caminho está desenhado dentro daquilo que é a nossa Constituição. Esse exercício deve ser responsável e de acordo com aquilo que é a nossa Constituição. Na sua opinião, a contenção também pode ser uma forma de autoridade presidencial? Sem dúvida, porque o que as pessoas esperam do Presidente da República é comedimento, é serenidade, é uma voz firme quando ela tem que surgir. É uma afirmação e uma defesa da Constituição quando, por exemplo, a Constituição está em causa. É um pronunciamento quando determinados direitos dos cidadãos também estão em causa. Por isso é que, quando ele fala, ele é ouvido não só pelo prestígio do cargo e da função, mas porque supostamente o assunto em si, a situação demanda um posicionamento dele.
porque ele deverá estar a defender aquilo que é o essencial da Constituição, aquilo que é o essencial dos direitos das pessoas. E por isso que essa contenção ela é até recomendável. Eu acredito que dá mais valor, mais importância e mais estatura, vamos dizer assim, ao mais alto magistrado da nação. O Presidente deve cooperar com o Governo e manter uma relação institucional com o Parlamento, preservando sempre a sua independência. Como imagina essa relação em situações de convergência e em momentos de desacordo? Na minha perspectiva, tudo tem que ter subjacente uma lealdade institucional. Essa lealdade parte do pressuposto de que o Presidente conhece as suas responsabilidades e as suas competências, conhece as responsabilidades, atribuições e competências do Parlamento, assim como deverá conhecer aquilo que são as responsabilidades do Governo. E, como eu disse, tudo está claro e tudo está definido, há as limitações que estão definidas. Quando há convergência, o que é importante? O importante é reforçar esse sentido convergente. É aproveitar o momento para exaltar ou enaltecer o que é comum. Porque se há convergência, significa que há uma oportunidade de exacerbar aquilo que é a sua função do garante da unidade nacional. Quer dizer que se em determinado momento nós temos convergência, então em determinado momento essa questão fundamental da garantia da unidade e da defesa do interesse nacional deve ser colocada em causa. E quando há divergência, é preciso compreender, acima de tudo, que há um diálogo que deve ser feito antecipadamente, e convém que esse diálogo seja feito de forma restrita e reservada, não é? É preciso ouvir, apreciar e tentar estabelecer a ponte, criar e promover esse diálogo, na verdade, utilizar a tal magistratura de influência para que se possa conseguir um bom resultado, não é? Para que se possa influenciar num determinado caminho. E eu acredito que haverá sempre essas situações, seja de divergência, seja de convergência. O importante é o moderador falar, a moderação subsair, que as pessoas compreendam que há uma independência total e que há uma imparcialidade do posicionamento, que não se está a assumir esta ou a outra posição por qualquer tipo de influência ou por qualquer tipo de proximidade ou por qualquer tipo de sintonia, vamos dizer assim, partidária ou outra, não é? Eu acredito que é exatamente isso, é a independência, a imparcialidade, não é? E o cuidado com o bom funcionamento das instituições. Como evitar que a relação entre os órgãos de soberania se transforme em silêncio complacente ou em conflito permanente? Eu creio que é uma monitorização permanente e é o acompanhar da situação da vida do país, não é? Porque se não se acompanha, corre o risco de se silenciar quando não se deve, não é? Significa que tem-se de ter um nível de alerta. E é como se costuma dizer, é o guardião. O Presidente da República é o guardião da Constituição. Então, é essa coisa de estar atento, perspectivar como é que as coisas estão-se a desenvolver e até tentar antecipar, não é? Sem substituir as outras instituições, ela é essencial e fundamental para aquilo que é uma boa presidência. Voltamos à questão da magistratura de influência. O que significa para si influenciar sem governar e intervir sem ocupar o lugar dos outros poderes? Ouvir, estabelecer pontes, criar consensos, dialogar, estabelecer a tal base comum. Não é? Significando isso que neste processo é preciso dar voz, mas é preciso também ouvir com atenção. E, acima de tudo, destacar o que é o essencial. Não é? Quando temos em causa princípios constitucionais, a ação deve ser firme e deve ser imediata. Muitas das vezes demora-se. E quando essa demora acontece, o diálogo às vezes fica mais difícil. Por isso essa questão do ter atenção, do acompanhar e do exercer as suas competências é de facto importante e fundamental. É nos momentos de crise
tensão ou bloqueio que a função presidencial se torna mais visível. Que critérios devem orientar um presidente quando as instituições deixam de dialogar ou quando a confiança pública se fragiliza? Eu acho que tem que se avaliar a gravidade da situação. O primeiro é avaliar o contexto. O que é que está a passar? Que consequências esta determinada situação pode causar? Como lidar com isso? E o como lidar tem que ser necessariamente no quadro, no cumprimento daquilo que são as suas funções. Portanto, sempre necessário com a necessária independência, com a necessária imparcialidade. Mas também ter a proporcionalidade no meio disso tudo, para saber quando falar, como falar, de que forma dirigir, em que contexto e, acima de tudo, quais os mecanismos utilizados. Nós falámos há bocadinho dos poderes do Presidente. É muito importante perceber que a forma como o Presidente deve dirigir a nação, ou deve expressar ou exercer o seu poder, tem que ser essencialmente nesses instrumentos que já estão definidos. E é nesta base que as coisas devem acontecer e é nesta base que tudo deverá decorrer. Lembrando sempre que o interesse nacional deve estar sempre presente. Lembrando sempre que não é o protagonismo da pessoa que é o valor, não é? No fundo é o aconselhamento, é a serenidade e é a busca da solução. Por isso que a tal contenção e a garantia do bom funcionamento das instituições é essencial. Deve o Presidente esperar que o conflito chegue ao limite ou procurar antecipá-lo através de escuta e da mediação? Se é guardião, como diz a Constituição, é suposto um nível de atenção, um nível de alerta esteja presente. E por isso tem que poder antecipar. Vamos dizer, há uma situação que pode pôr em causa a paz social, não é? E essa avaliação tem que estar presente, não é? Esse acompanhamento tem que... Então a ideia é preciso prevenir, não é? A prevenção não pode ultrapassar a competência das instituições, não é? Mas o diálogo que se impõe fazer, a magistratura que mostra-se necessária, deve acontecer, porque muitas das vezes consegue-se resolver, não é? Com a influenciação mais facilmente. Até porque, como eu disse, depois, quando as coisas começam a consolidar-se, muitas das vezes as soluções ficam mais difíceis. E alguma antecipação é essencial. Para terminar, que princípio nunca deverá ser sacrificado por quem exerce a presidência da República? Fidelidade à Constituição. Acho que aliás, quando se fala do Presidente da República, todos ouvem, todos dizem, o garante da Constituição. Não é? E acho que isto é algo que todos sabem, todos compreendem. E garantir a Constituição significa o quê? Exatamente garantir a sua fidelidade. Não é? E garantir a sua fidelidade através dos meios e dos mecanismos. Deve chamar, alertar. Vamos dizer, se há uma decisão judicial que é posta em causa, isto quer dizer que o Poder Judiciário está a ser posto em causa, não é? Se é do conhecimento do Presidente, há alertas que podem ser feitos, não é? Se há algum poder que está a extrapolar, por exemplo, a Assembleia Nacional está a extrapolar um determinado poder, como há bem pouco tempo tivemos uma decisão do Tribunal Constitucional a vir exatamente confirmar isso, que a Assembleia Nacional extrapolou as suas competências quando decidiu pela criação de uma CPI para avaliar o funcionamento dos tribunais, não é? Eu estou a citar esses exemplos para que as pessoas possam perceber que há sempre um contexto, há sempre uma possibilidade e essa atenção ela é exigida para exatamente se poder preservar e proteger a nossa Constituição, que na verdade é o nível de organização que nós temos, é o princípio da organização para que possamos viver em harmonia, para que os direitos das pessoas possam ser respeitados, para que os poderes possam funcionar dentro daquilo que é o quadro constitucional, para que se possa respeitar o limite de cada um e, acima de tudo, para que o país possa acontecer no dia a dia, para que o Estado possa realizar e para que possamos, na verdade, ser felizes. Eu acredito que isto é fundamental. Nesta conversa, procuramos compreender a missão do Presidente da República, os seus poderes, os limites da função e a responsabilidade de preservar o equilíbrio das instituições. A autoridade presidencial afirma-se no respeito pela Constituição, na independência perante os outros poderes e na capacidade de escutar, mediar e fazer ouvir uma palavra de confiança nos momentos decisivos. Este foi o segundo episódio de Janine em Conversa, uma presidência para unir. Eu sou Brito Semedo
Obrigado por nos acompanhar.